Bem-vindo, Pedro, tudo bem? Tudo bom, Dri? Tudo bom, Renato? Como é que vocês vão? Tudo bem? Salve, salve, tranquilo. Bem. Pedro, vamos começar aqui pelo que a gente estava discutindo aí, a delação do Cid, né? Como é que você viu esse acordo, esse despacho do Alexandre Moraes? Você que sempre foi muito crítico aos processos de delações, né? Durante a Lava Jato. Você acha que esse seguiu outro rito e esse rito é o correto? Ou mesmo assim a gente está dando sopa para azar? Bem, eu acho que delações obtidas de gente presa, para mim, são inválidas. Esse é um ponto de vista muito individual, não é o que o ministro Alexandre segue. A maior parte, creio, da doutrina nem leva isso em conta. Mas eu acho que a pessoa estando submetida, tendo o seu corpo submisso ao Estado, ele não pode fazer acordo com o próprio Estado. Ele não tem, obviamente, autonomia de vontade para isso. Prisão não é brincadeira, prisão é o Estado se apropriar do corpo do outro, né? Tomar posse do corpo do outro. Por isso, inclusive, daí que vem a palavra habeas corpus, tenha o seu corpo. Quer dizer, então, um sujeito que está com o corpo sob posse do Estado, realizar um acordo com o Estado, eu acho, em princípio, uma ofensa aos direitos fundamentais. Então, acho inconstitucional e nulo qualquer tipo de delação feita com a pessoa presa. Mas esse é um ponto de vista minoritário, pouco considerado, etc. E tal, né? Aí vem a segunda questão, que é o problema da eficácia. Nós temos que ter a maior cautela com qualquer tipo de delação em termos de eficácia. A gente já no direito tem uma expressão, Renato, que é muito comum, todo mundo conhece, testemunha é a prostituta das provas. Porque testemunha a gente acha que não, mas nós erramos para burro. Mesmo quando a gente quer falar a verdade, a gente fala, não, eu ouvi aquele cara, depois você vai ver, a memória te trai. Então, testemunha já é um tipo de prova ruim. O delator, muito, muito, muito pior, porque ele tem interesse em se livrar. Então, ele inventa, ele faz o que precisar para poder sair daquela situação de aprisionamento. O delator em si já é um cara a se desconfiar da eficácia do que ele fala, porque ele tem interesse de se livrar de uma sanção penal. O delator que está preso, e que a delação significa a liberdade dele, muito maior a desconfiança do que ele diz. Ou seja, para mim, o que o Cid disser em si não vale nada. E é assim que a gente tem que considerar qualquer delação. O que vai valer são os caminhos de provas que ele apresentar e as provas que ele apresentar, se elas existirem e como elas existirem, né? Aí é que deve, inclusive, ser atribuídos os benefícios para ele da delação, senão nem benefícios ele deve ter, sendo bem objetivo aqui, né? Ele só deve, a lei diz que ele só deve obter os benefícios da delação uma vez que ele traga ou caminhos para obtenção de prova ou as provas em si. Então é isso que interessa. Por enquanto, nada de novo no front. Nada significa uma delação. Em termos de prova, nada, zero. Eu vi isso muito na Lava Jato, né? Uma parte eu posso falar, outra parte não, por sigilo profissional, mas o que eu sei de gente que inventou, que trocava nomes, que inventou condutas, né, que imputou crime a quem não cometeu crime. Isso é muito comum, não é só no Brasil, nós tivemos isso na Itália, nas mãos limpas. Para você ter uma ideia, Renato, na Itália chegou a haver articulação entre delatores para ferrar um sujeito lá, que é um jornalista, inclusive, né? Quer dizer, houve articulação entre quer dizer, uma sequência de delações delando o sujeito numa determinada conduta e a conduta era falsa. Então nós temos que ter muito cuidado, né? Não dá para sair comemorando, agora o Bolsonaro vai ser preso. Temos que ter muito cuidado, né? Inclusive, eu tenho insistido em todos os lugares. Se tem uma pessoa que defendeu a culpabilização do Bolsonaro desde a época da pandemia, insistentemente, fui eu. Mas isso tem que ser feito dentro dos limites da civilização e da Constituição. Desde que, depois do devido processo legal, com a materialidade e autoria do delito comprovados. É só nessa hipótese que eu imagino prisão de alguém, inclusive do Bolsonaro, né? Qualquer coisa que fuja disso é abuso, nós vamos estar usando o remédio que foi usado contra nós, contra eles, eles fazerem isso tudo bem, porque eles são fascistas. A gente vai se desnaturar nisso, né?
Nós vamos perder a nossa natureza, a nossa essência, né? Então, nós temos que defender o que é o correto. Nesse caso do Cid, a delação dele em si não vale nada. Tem que ver o que ele vai apresentar como provas ou caminhos de prova. Mas eu fico me perguntando, Pedro, será que se ele não tivesse apresentado já provas e caminhos de provas, o Alexandre de Moraes teria aceitado essa delação dele? É o mesmo, o que você falou agora, é o que eu vi 5 anos durante a Lava Jato. O sujeito teria delado sem apresentar caminhos de prova. É vago o conceito do que é um caminho de prova e mesmo o conceito do que é uma prova. Na Lava Jato era bem vago. Acharam que um papel não assinado pelo Lula era prova. Então, nós temos que ter muita cautela, precisa examinar o que foi apresentado e o que vai resultar dessa investigação. Examinar com rigor jurídico e não com aspecto ideológico próprio da disputa de poder. Nós estamos falando de justiça, não de disputa de poder. Eu estou sendo assim um pouco duro, que é porque eu tenho visto a turma comemorar e tal, e uma certa onda no nosso ambiente muito negativo. Não é por aí. Eu sou amplamente a favor que os crimes do governo passado sejam apurados e punidos com rigor, mas dentro dos limites dos direitos humanos, da Constituição e das garantias. Eu acho isso muito relevante. Nós não precisamos usar de estados de exceção, de medidas de exceção, para defender a democracia. A democracia do pós-guerra se caracteriza por ter mecanismos democráticos de sua própria defesa. Nós não precisamos ter aquilo que se chamava como democracia autoritária para fazer a defesa da democracia. Nós temos a democracia defensiva no pós-Segunda Guerra Mundial, ou seja, mecanismos de defesa no interior da própria democracia e nos métodos dela. Não se defende a democracia com condutas autoritárias. Isso arrebenta a democracia, né? Então, nós temos que ter claro isso. Existem métodos absolutamente eficientes no interior da democracia para punir crimes contra ela. Os Estados Unidos está dando um show aí, acabou de prender aí pessoas a mais de 20 anos de cadeia, dentro dos limites, nos quadrados aí, nas 4 linhas da Constituição que o Bolsonaro falava. Quer dizer, é totalmente possível a gente fazer a mesma coisa, né? Não tem nenhuma razão para não fazê-lo. Então, você usou aí o termo democracia autoritária, e ontem eu estava assistindo aqui um documentário sobre os 50 anos do golpe no Chile. Passou na Globo News, inclusive, 11 da noite, chama Grande Irmão, se não me engano, que mostra como o Brasil participou e apoiou todo o golpe contra o Allende, depois o governo Pinochet. E no começo, nas primeiras entrevistas que o Pinochet diz, ele fala: nós precisamos de autoritarismo. Então, eu defendo que a gente tem aqui uma democracia autoritária. Quer dizer que é um termo... Não, o pior não é isso. Isso foi defendido, essa expressão é usada num texto de um grande liberal e constitucionalista, que escreveu 2 artigos em 1937 sobre os mecanismos com que a democracia poderia se defender do nazifascismo, né? Então, eu não estou falando nada... Eu tenho até aqui o texto, se você quiser divulgar para o pessoal, um texto interessante, é publicado naquela universidade inglesa conhecida, Oxford, né? Deixa eu ver aqui. Oxford? Não, é a outra, é Cambridge, é. Eu vou achar aqui, só um minutinho que eu acho. Enquanto você acha... Não, é interessante pelo seguinte: a gente fica achando que essas coisas nunca aconteceram e vai chutando e vai aqui nesse ambiente de internet falando. Essa questão já foi... É mais de 100 anos que há de reflexão sobre como a democracia se defende de ataques, vamos dizer, extremistas, autoritários de direita. Há ampla reflexão sobre isso, muita experiência histórica. A gente não pode desprezar a história, nós temos que ouvi-los, né? Ouvi-la, me parece, né? Eu estou aqui tentando achar, vou acabar achando. Enquanto você acha, ele vai lendo o superchat. Tem um pessoal indignado, porque vem aquele sentimento de vingança, eu acho, né? De que, como é inimigo,
o cara tem que, né, ficar preso lá. Muita gente indignada, mas ele foi solto, ele não pode ocultar as provas e tal. Ele ficou preso de 3 de maio até sábado. E agora foi solto com medidas cautelares, né? A gente já discutiu bastante isso aqui também com o Petrociano sobre a eficácia dessas prisões preventivas, né? E acho que a galera tá, mas não devia ter muita prova. O caso de ele ser solto, porque ele tem, assim, ficou lá com o Bolsonaro vários anos ali, né, do lado, em todo o mandato, né? Não, e aí estão perguntando, mas deixar ele solto é o caso? O que você acha, Pedro? Bem, vamos lá. O autor, bem, só para localizar, o autor que eu estou falando é Karl Lowenstein, mas não tem só ele, tem Balador e Palieri, tem o Santi Romano, que era um fascistão, também falava sobre isso, mas tem autores assim, Lowenstein não era só um liberal, era um progressista, né? Grande teórico do direito constitucional alemão, que teve que se exilar nos Estados Unidos por causa do nazifascismo, mas que propunha claramente nos seus textos que o executivo, aí não era o judiciário, o executivo estabelecesse, ele não usa essa expressão, mas um estado de exceção, suspendendo os direitos dos nazifascistas para poder combatê-los, né? E ele chega a usar a expressão democracia autoritária. Mas veja, isso foi em 1937. Havia realmente essa reflexão no ambiente de Weimar, e não só da Alemanha, mas de outros países, quanto a quais os mecanismos que uma democracia pode usar quando ela é atacada por extremismos autoritários, né? Em especial de direita, na época do nazifascismo, né? E aí muitos autores defenderam a decretação de estado de exceção para poder fazer a defesa, ou seja, suspender a Constituição, os direitos. Isso foi superado no pós-guerra, porque no pós-guerra nós passamos a ter constituições rígidas, outra estrutura de Estado, na realidade, né? É que a gente esquerda costuma chamar de tudo de liberalismo, assim, isso acaba mais escondendo realidades do que às vezes mostrando, porque você tem formas diferentes de estrutura de Estado. A democracia constitucional é uma forma muito mais avançada de estrutura e de organização de Estado do que a democracia liberal pré-Segunda Guerra Mundial, né? Tanto que deu vazão aos direitos sociais, etc. É muito mais avançada como estrutura, né? Inclusive como estrutura mesmo, no sentido jurídico, ela tem condição rígida. Então, com a experiência vivida no nazifascismo, nas ditaduras latino-americanas, na ditadura grega, na ditadura espanhola, na ditadura portuguesa, com todo esse conjunto de experiências, foram se desenvolvendo instrumentos muito mais aptos a combater esse tipo de ataque sem abrir mão de certos princípios da democracia e da civilização, né? Ou seja, sem necessidade de estabelecer um estado de exceção. Na pandemia, nós discutimos isso. A pandemia é uma das razões que leva à suspensão de direitos. Nós discutimos, Lênin, a gente chamava de legalidade extraordinária, não de estado de exceção que estava se pondo, porque não é estado de exceção, é uma legalidade extraordinária. É possível você, com mecanismos de legalidade extraordinária, defender a democracia. Na Alemanha, hoje, chama isso de democracia defensiva, né? Mas, veja, isso não implica em abrir mão dos direitos e garantias. Não pode implicar, né? Então, quando a gente vê uma delação, não é o caso de dizer nada, é o caso de ter cautela, né? Tudo bem, o cara está falando aí porque ele quer se livrar. É verdade ou não? Vamos ver o que ele apresenta. Então, é isso que nós temos que fazer em relação a esse CID, né? Agora, me preocupa, o pessoal está numa onda de querer substituir a ação política de combate ao fascismo pela ação jurisdicional. Esse próprio Lowenstein, que propõe estado de exceção, o que ele chama de democracia autoritária, para defender o Estado contra o governo democrático, contra os ataques do nazifascismo, então, ele mesmo falava, as medidas jurisdicionais, elas conseguem conter por um tempo o avanço do nazifascismo, mas não resolvem o problema. Essas medidas jurisdicionais que corretamente, o ministro Alexandre está sendo heróico, corretamente o Supremo está adotando, não tem a capacidade de resolver o problema do fascismo. A experiência histórica mostra isso. Então, nós não podemos terceirizar para o judiciário o que é tarefa nossa como sociedade, que é nós politicamente enfrentarmos o fascismo. Está me preocupando muito a esquerda achar que vai resolver a questão do fascismo pela via jurisdicional. O judiciário não tem essa capacidade. É a política que vai conseguir derrotar o fascismo.
É tarefa, portanto, nossa e não do judiciário a derrota do fascismo. Nós podemos usar do judiciário, como temos feito, para conter os avanços do fascismo por um tempo, mas derrotá-lo não há como o judiciário fazer, só nós mesmos. Pedro, mudar um pouquinho de assunto, mas dentro do mesmo, falando ainda de questão do judiciário, é o caso do Eduardo Apio. Você é advogado dele, inclusive, e agora o TRF4 praticamente ignorou a decisão do Toffoli e manteve as condenações ao Apio, né? E aí abre-se uma discussão, quer dizer, o que está acontecendo? Há um conflito entre o TRF4 e, pelo menos, o Supremo na pessoa do Toffoli, ou isso é do jogo democrático jurídico? Não, creio que não. Acho que essa decisão do TRF4, para mim, representa um ato de enfrentamento do TRF4 à decisão do Toffoli. Enfrentamento, claro, porque o Toffoli não é um cara igual ao TRF4. O Toffoli tem uma autoridade superior no sistema. E ele decretou que as provas obtidas, por exemplo, do sistema Dreyfus são nulas. E a adesão do TRF4 usa essas provas. Não poderia usá-las, para efeito em especial de condenar um juiz ou de considerá-lo suspeito. As provas são nulas, diz o Toffoli, né? Então, e são vários absurdos que estão acontecendo. Veja, Renato, estão falando que a AJUF, que é a Associação dos Juízes Federais, e a Associação dos Procuradores da República vão recorrer da decisão do Toffoli. Elas não têm legitimidade para recorrer. É o Ministério Público quem deve recorrer, se tiver que recorrer, se achar que é o caso, né? Então o Brasil está assim, a Lava Jato, os lavajatistas, e essa extrema-direita incrustada no judiciário está reagindo no plano institucional de uma forma muito violenta. Infelizmente, o Apio tem sido a maior vítima desse tipo de reação, né? Há uma operação no país que eu vou falar aqui como cidadão, não como advogado dele, não estou autorizado a falar isso por ele. Mas como cidadão, me parece que há uma operação no país semelhante ao que houve no fim da ditadura, no fim do escravismo, todas as vezes que crises humanitárias e democráticas intensas se estabeleceram no país, que é tentar fazer uma solução negociada da transição para um momento, né, de um momento de autoritarismo para um momento democrático, uma transição negociada. Na ditadura houve isso, né? E essa negociação pressupõe solucionar os problemas privados, mas não solucionar a questão pública. Então, na ditadura, se compensou as pessoas corretamente, não é incorreto resolver o problema privado, se compensou as pessoas que foram perseguidas, se compensou as famílias dos que foram assassinados, né, financeiramente, mas os torturadores não foram processados. Ou seja, o problema público foi posto para debaixo do tapete. Agora, na Lava Jato, nós estamos tendo a anulação dos processos contra os réus corretamente. É possível que vários réus acabem obtendo no futuro indenizações financeiras pelos abusos que sofreram, vários investigados. É possível e é desejável isso, né? Mas a questão pública, que seria apurar os delitos que a Lava Jato cometeu, está se querendo, uma parte do judiciário está querendo jogar isso para debaixo do tapete. Me parece que é essa a intenção do TRF4, né? Ou seja, acomodar isso, deixar isso para lá. Os crimes que foram cometidos, a profunda intervenção na democracia em 2018, que acabou gerando a eleição de um governo de extrema-direita que matou uma parte da população na pandemia, né? Ou seja, tudo isso é deixar para lá, deixa para debaixo do tapete, né? E parte disso pressupõe punir o Apio, né? Então é essa operação que há dentro de uma parte do judiciário. O Toffoli, aparentemente, foi contra isso, porque determinou apurações, tal, que era o que o Apio já vinha fazendo, inclusive, aqui entre nós, né? Mas determinou apurações, etc., né? E agora tem a sua decisão, vamos dizer, ilegal, inconstitucionalmente enfrentada por um tribunal inferior. Eu espero que ele promova a suspensão dessa decisão
do TRF4. E uma das coisas que o ACO está fazendo, né, Serrano, era investigando onde estavam esses à época, 2,5 bilhões de reais. Né? Ele queria saber onde o dinheiro lá do acordo que tinha sido feito com os americanos tinha ido parar. Até onde eu sei, queria saber de você aí, você que está acompanhando o caso. Sabe-se onde foi parar esses recursos? Já se Eu sabe. não sei, olha, na realidade, eu só faço a defesa dele em Brasília e esses detalhamentos eu nem acompanho, sabe? Mas ele realmente apontou isso, iniciou essa investigação. Eu vi na mídia que o CNJ, não sei se esse valor, creio que não, mas o CNJ teria encontrado desvios, né? Isso está na mídia, não sei se é verdadeiro, né? Nós estamos aguardando o que o CNJ vai falar. O CNJ deve à sociedade brasileira uma explicação clara sobre essas questões, né? Porque está querendo, quer dizer, o corregedor do CNJ deu um despacho duro contra o Apio e até agora não fez nada com relação ao pessoal da Lava Jato que cometeu crimes gravíssimos, hein? Vamos ser aqui objetivo. Inclusive suspeita, esse caso é suspeita de prevaricação, é corrupção da grossa, né? Quer dizer, então é impressionante, né? Acusando o Apio de uma ligação que ele não fez e que a gente demonstrou que ele não fez, foi duríssimo no despacho. Até agora fez nada contra o outro pessoal, né? Por isso que eu falo, há uma operação no Brasil para jogar esse assunto da Lava Jato para debaixo do tapete, o problema público da Lava Jato e para debaixo do tapete. E isso, inclusive, com apoio de importantes veículos de mídia, né? Que estão querendo dar. Tudo bem, você viu os artigos, eu vi o editorial do Globo outro dia, houve abusos, eles falam isso, houve abusos, como se fosse aquela coisa de perda colateral na guerra do Vietnã, sabe? Queimou um monte de gente lá, tudo bem, matou, mas houve abusos, mas na realidade, né? Aí vinha e falava umas coisas absurdas, não pode, como é que usa interceptação ilegal, criminosa de ligações, usa em favor do réu, que foi o que o Toffoli fez. Isso é totalmente possível, não só no Brasil, mas em qualquer país civilizado do planeta. Prova ilícita não se pode usar para condenar alguém, mas para libertar alguém, né? Para caracterizar abuso de poder estatal contra alguém, pode sim em qualquer lugar civilizado do planeta. Quer dizer, a Google Globo sabe disso. E dá uma de João sem braço, né? O Toffoli deve explicações, já está dada a explicação. A explicação do Toffoli é nos quadrantes da Constituição de 88 e da vida civilizada. É que constranja esse pessoal que tenha se cometido tantos abusos e que eles tenham sido revelados de forma tão íntima. E que eles tenham sido cúmplices de tudo isso. Participando disso tudo. Participando. Né? Fizeram... já está aqui com a gente a Sinara Menezes, nosso socialista morena, subi ela aqui para entrar nesse papo. Salve, salve, bom dia, Pedro, bom dia, Dri, bom dia, Rovai, bom dia a todos e todas. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Olha só, Pedro, essa história da mídia me causa uma certa repulsa, assim, porque eles pediram a todos, o tempo todo, autocrítica. Agora... Né? E esse pessoal foi lá entregar prêmio de cidadão do ano, foi lá fazer livro laudatório ao Moro e à Operação Lava Jato, durante meses e meses divulgou. As pessoas do jornalismo é passível de erro. É óbvio, como a advocacia, como a medicina, também podemos errar. Só que algumas vezes você não erra de forma inocente. E é por isso que esse pessoal não quer dar o braço a torcer. Porque não foi, eles sabiam que estavam participando de uma operação autoritária, de uma operação criminosa, onde havia assim, desvio de funções, enfim, tudo aquilo que a gente denunciou o tempo todo. Pode ser que ele tenha exagerado. Ok, é possível revisar alguns pontos de vista, mas a gente estava do lado certo da história, né, Sinara? Errar, todo mundo erra todo dia, né? Qualquer um de nós, né? Não é essa a questão. O que me surpreende é que esse grande erro coletivo que houve no interior da imprensa haja resistência em reconhecê-lo. Está havendo reconhecimento, mas muito aos poucos, paulatinamente. Agora é na base do mas, né? Houve abusos, mas
Né? Quer dizer, É porque, na beira do mar. tecnicamente, Pedro, falando em termos jornalísticos, o que o pessoal que cobria Lava Jato fez foi assessoria de imprensa, porque você não pode dizer que você está... estou publicando um furo no jornal. Um furo que te foi dado diretamente por uma das partes envolvidas, você nem checou. Desculpa, mas isso aí ultrapassa todos os limites éticos de uma cobertura. E acho que eles nunca vão admitir isso, porque aí eles terão que admitir que eles participaram, eles foram partícipes da farsa da Lava Jato. Isso aí tem um professor de comunicação de Nova York, que agora a cabeça minha está indo para o vinagre. Eu esqueci o nome dele, mas ele usa uma expressão que eu tenho usado muito, chama jornalismo de acesso. É uma prática jornalística. É uma prática jornalística que substitui a investigação que o jornalista tem que fazer do fato pelo acesso à autoridade estatal. Se usa muito isso em guerra. E ele recebe informação da autoridade estatal, sigilosa, muitas vezes, que inclusive é crime, a autoridade estatal está fornecendo essa informação para ele, né? E ele divulga a informação numa versão favorável à autoridade. Por que isso é complicado eticamente? É complicado eticamente não só no plano subjetivo do jornalista, é complicado politicamente em relação à democracia, porque a imprensa é uma das instituições privadas mais importantes para a existência da democracia. E um dos principais fatores que originam sua importância é o fato da imprensa ter que fazer um papel de crítica ao poder de Estado. Na Lava Jato, o poder de Estado era Moro, era Dallagnol, eram os tribunais. Exato. E eles, em vez de fazerem a crítica ao poder de Estado, funcionavam como uma longa mão do poder de Estado. A mídia funcionou como uma agenciadora do poder de Estado e não como uma crítica. Uma mídia adequada, razoável, e observar alguns fatos, por exemplo, alguns sinais do cenário, desde o começo. Por exemplo, advogados experientes que passaram pela defesa de Lula, desde o Zanin, a Valesca, até os mais relevantes do país, aí, né, os maiores penalistas, etc. e tal, todos, sem exceção, conflitaram com o juiz. Advogado não conflita com o juiz. Só conflita com o juiz quando o juiz não é juiz, quando ele, obviamente, observa que o juiz vai agir de uma forma parcial em relação ao cliente dele. Advogado conflita com o Ministério Público. Se advogado experiente conflita com o juiz, tem que se pôr um pé atrás. O que está vendo aí? Né? Segundo, isso era manifestado também pela própria mídia. Eu me lembro de uma capa da Veja, em que você tinha de um lado do ringue o Moro, do outro lado o Lula. Função de juiz numa democracia não é lutar contra o réu, é ser um garantidor dos direitos do réu para que a decisão seja justa. Quer dizer, exatamente ao contrário. É no fascismo, no nazismo, na realidade, que você vai passar a ter a figura do juiz com papel de acusador. Né? O juiz Freisler, por exemplo, que condenou 4.000 pessoas, entre partisãs, judeus, etc., à morte com base numa ideia de consciência moral do povo alemão. Quer dizer, uma imprensa que se diz democrática não ter feito a crítica disso é gravíssimo. E não fez por quê? Porque agiu por culpa, por erro, Renato? Não, por dolo. Porque trocava informações com esses agentes estatais. Conseguia ganhar prêmios, relevo no meio jornalístico, Exato. Maiores salários, obtendo essas informações sigilosas, né? Muitas vezes informações que não deveriam ser passadas a eles. Né? Não há crime nenhum do jornalista em divulgar uma informação sigilosa que obtenha, mas há crime do agente público que divulga essa informação. Né? E, portanto... Ridículo isso aí, né, gente? Não, então, é evidente que houve ali um pecado grave da mídia. Eu não vi um grande veículo tratando desse assunto. Deixa eu só falar uma coisa que o pessoal está perguntando como é o nome do professor. Eu dei uma pesquisada aqui enquanto o Pedro estava falando. É Jay Rosen. Tem um artigo da Cristina Serra no Prerrogativas falando sobre essa história do jornalismo de acesso, que é realmente um termo perfeito, né? O cara lá, o jornalista ganha confiança da figura e tudo que a figura passa, ele publica e diz que é furo. Isso aí não é investigativo, gente. E outra coisa que eu queria citar aqui, Pedro, Jeová e Dri, é que um exemplo, para mim, da venalidade da mídia no caso da Lava Jato é o áudio da Marisa com o filho, tá? Vamos tirar todas as coisas irregulares que eles fizeram.
O áudio da Marisa com o filho é flagrantemente ilegal você ter divulgado aquilo. E eu vi jornalista, eu vi a Vera Magalhães, vou citar nomes, não tenho um compromisso com ninguém. Eu vi a Vera Magalhães... Gente, temos áudio novo, áudio da Marisa com o filho, ela mandando enfiar as panelas naquele lugar. Desculpa, saiu Vera, no Jornal Nacional, você é cúmplice de uma ilegalidade. Não, mas o problema, o jornalista, ele pode obter informações sigilosas do Estado. Enquanto jornalista, como advogado pode na sua atividade de defesa. Se algum delegado quiser me entregar alguma informação, como advogado, em favor do meu cliente, alguma informação sigilosa, ele comete o crime, eu não. A mesma coisa do jornalista. O jornalista recebe uma informação de um delegado, ele não comete o crime, quem comete é o delegado. O problema é que quando há troca, porque daí o jornalista deixa de fazer aquilo que ele deveria fazer, investigar essa informação e ter uma visão do quadro como um todo, né? Então, o que havia ali? O jornalista recebia informação, abria mão do seu dever ético de investigar e divulgava a informação num discurso pró-Estado, pró-acusação, sem levar em conta flagrantes sinais de que havia ali elementos abusivos. Aí agora, depois que o Supremo reconheceu, e principalmente, eles nem falaram disso, hein, mas depois do que a ONU disse, a ONU reconheceu esses abusos, inclusive a ofensa à democracia brasileira, que houve no caso do Lula. Depois disso, eles passam, eu notei, a ter, todo editorial tem isso, apesar dos abusos, ou houve abusos, mas, quer dizer, é sempre tratando o abuso como se fosse uma mera efeito colateral. Não! O abuso foi a essência da Lava Jato. O ministro Toffoli está absolutamente correto na decisão dele. A Lava Jato foi o uso da jurisdição para fins políticos de extrema-direita. Foi uma organização criminosa, política de extrema-direita para destruir a democracia brasileira, que se incrustou no judiciário e que foi apoiada por parte significativa da mídia. Essa é a razão, né? Do mesmo jeito que a mídia até hoje tem pudor em dizer o quanto que apoiou a ditadura militar, né? O quanto que carros de jornalismo foram emprestados para a ditadura para operar operações clandestinas de morte, tráfico de pessoas, torturas, etc. Né? Do mesmo jeito que ela tem esse pudor, ela tem agora o pudor de querer aceitar que, na realidade, colaborou com esse profundo ataque à democracia que acabou levando a uma eleição não livre em 2018. Isso precisa ser falado claramente, né? Porque, senão... Hoje ter uma autocrítica da mídia, Renato, seria fundamental, porque isso faria avançar o país, né? Deixaria um recado para as novas gerações, eles estariam sendo generosos e contribuindo com o avanço da... Não tem ninguém que faça um gesto, né? Não tem um que faça. Não tem ninguém. Mas hoje é 11 de setembro e a gente está falando do Allende. Eu me recordo que para o meu doutorado ou mestrado, eu fui pesquisar jornais, agora não lembro, foi para o mestrado. Eu fui pesquisar jornais, Pedro, sobre como os jornais brasileiros trataram o golpe contra o Allende. E o Estado de São Paulo fez um texto laudatório, fazendo elogios à chegada do Pinochet, à morte do Allende, comemorando, celebrando aquilo como um acontecimento histórico de vitória das liberdades na América Latina. Então, assim, é dessa mídia que a gente está se tratando, né? A mídia que pediu o golpe de 64, e muitas vezes tem uma ilusão, porque aí é feito de ciclos. Então, nós estamos num ciclo onde tem uma coisa mais amena em relação à ameaça comunista, à esquerda, não sei o quê. Tal. É um ciclo, mas vai passar. Vai passar. Mas tem algo que eu acho que não passa aí, Renato, que é um pouco da nossa tradição estrutural, né? O Schwartz é que escreve sobre isso, e hoje em dia o Aziz Saber, aquele rapaz ultra competente, né? Ele escreveu agora um livro ótimo sobre isso, mas nós temos uma tradição que ela é... Filho do Aziz Saber, né? Thales Saber, né? E você tem uma tradição no Brasil que é ter uma aparência,
maquiagem liberal sobre um conteúdo reacionário. Isso está na nossa tradição. A corte veio para o Brasil, a corte portuguesa, fugida das revoluções burguesas. Bem fugida, as pessoas esquecem disso. Mas não fugida porque ela era avançada em relação à burguesia, não, porque ela era anti-burguesa, ela era antiliberal. Né? Ela era reacionária, queria um retorno à Idade Média. Né? Dom João era reacionaríssimo, vamos ser aqui. Ou seja, então esse reacionarismo está na nossa história. Nós fomos o país com mais longo período de escravismo no mundo. Não é escravidão, é escravismo. Transformar as pessoas. Uma coisa é a escravidão que sempre houve na história da humanidade, muito ruim, mas onde o corpo era usado para ser um despojo de guerra. Na modernidade, não. O capitalismo inventa o corpo como mercadoria. Né? E essa prática existiu no Brasil como uma alternativa capitalista. Isso as pessoas não é um resíduo da Idade Média no Brasil, não há um sistema social tardio. Essa expressão tardio é muito ruim. Não, é um sistema periférico, ou seja, é uma alternativa ao modo no interior do modo de produção capitalista, que deu lucro e dava muito lucro. Né? E nós somos o país que mais operou com esse sistema de utilização, de exploração, né? O país que mais sequestrou gente na África. Vejam que nos Estados Unidos sequestraram 400 mil negros, aqui 4 milhões. Nós fomos o centro mundial do escravismo. Quando a gente termina esse período, em vez de indenizar os escravos, que era como propunha André Rebouças, né, fazendo reforma agrária, imagina que país lindo a gente teria hoje se tivesse sido feito isso. Né? Nós indenizamos, o Estado brasileiro indenizou os proprietários de escravo. Ou seja, nós temos uma tradição autoritária, aporofóbica, de ódio da pobreza, racista, machista, reacionária em essência, não é conservadora, como o pessoal fala. Não é o conservadorismo moderno do Burke que está em questão. É o reacionarismo, sabe? O reacionarismo de um Bonaldo, de um Donoso Cortez, é dessa gente. Eu pesquisei recentemente, estou soltando aí um livrinho sobre isso, inclusive esse Brasil Paralelo, não sei se vocês viram, vejam a fonte teórica dessa gente, não são os conservadores. A fonte teórica dessa gente são os autores reacionários, que querem o retorno à Idade Média. Então, esse nosso liberalismo brasileiro de Estado de São Paulo é liberalismo só numa tênue maquiagem. Na realidade, eles têm conteúdo extremamente reacionário, né? Que jamais se adaptariam na sua forma de ver o mundo em qualquer país democrático do mundo civilizado, jamais. Né? São herdeiros do escravismo, herdeiros do ódio à pobreza, defendem esse tipo de visão de mundo constantemente. Né? Não é de estranhar que apoiem Pinochet. Né? É claro, vai matar gente, dane-se. Vai acabar com a democracia, dane-se. Né? Então é isso. Eu acho que é o que, infelizmente, que nós temos aí para hoje. Né? E para sempre, parece, às vezes. Viu? Sabe, como disse o Caetano, parece que a gente sempre vai depender de ridículos tiranos. Né? Deixa eu ler os superchats aqui para o até porque o Pedro tem teto aí, né? A gente lê os superchats, ele comenta. A Thaís Neves diz: concordo com o doutor Serrano, mas aqui não há democracia. A democracia no Brasil não vale para todos, não mesmo. Então eu sempre fico grilada. Não há mesmo. Mas veja, democracia é um conceito, ele não é um conceito binário, ele não tem descontinuidade. Tem democracia, não tem democracia, ela é fluida. Né? Você tem intensidades, né, de democracia. Aqui nós estamos melhor do que nós estávamos na época da ditadura. Quer dizer, você tem uma intensidade de liberdade, está um pouco maior. Mas realmente nós estamos longe de ser uma democracia no sentido mais civilizado da expressão, porque não há uma universalização de direitos. Né? Os direitos ainda são exercidos como privilégios de uma minoria. Né? Então, realmente, a Thaís tem razão. Né? Mas isso não significa que a gente deva tratar como algo secundário ou algo que não mereça a luta esse pouco espaço institucional que nós obtivemos de liberdades e direitos. Nós temos que lutar por ele e para expandi-lo, para universalizá-lo. Né? Tensão. Joaquim Silvino, é uma injustiça um homem desse ficar fora do Supremo Tribunal Federal, legalista, teórico, notório saber jurídico. Olha, imagina, olha, estamos em campanha. Não, nada, não estou em campanha nada, só apoio uma mulher agora na vaga do Supremo, quero esquecer esse assunto da minha vida, francamente. Já foi isso aí.
Agora a campanha por uma mulher negra, né, no Supremo está ganhando cada vez mais força. Eu acho que tem que ser uma mulher progressista, comprometida com uma determinada visão de mundo, de preferência negra, né? Mas eu acho que a gente não pode esquecer a dimensão de classe e a dimensão da luta política. Também acho. Pode ser mulher negra, mas se for reacionária, não. Não, prefiro homem. Tipo aquela que era do Temer. No meu objetivo aqui, prefiro homem, entendeu? Acho que está um pouco tipo exagerado. Eu também. Linda Valois, que era a ministra do Temer, era conservadora e era mulher negra, né? Não, tem várias. Eu acho que mas não é isso. Acho que não, e outras nós temos uma fartura de mulheres progressistas comprometidas com o mundo e um país novo, inclusive mulheres negras. Escolha uma dessas, né? Exato. Mas não. Exatamente. Tem que ser de esquerda ou progressista, também, no mínimo. Cara, eu acho que assim, você fazer governabilidade com cargo desses demissíveis ad nutum é normal. Acho que faz parte do jogo, não tem outro jeito. É o Congresso que a gente tem. Mas com cargo vitalício fazer governabilidade, eu acho um equívoco. E a Laline Casais diz, então, o magnânimo professor Dr. Serrano está sempre em Brasília, atualmente, para promover a defesa do juiz Apio. Bom saber, vamos tomar um chá às 5, qualquer dia desses, professor Dr. Serrano. Já tem convite para um chá em Brasília. Para cerveja ainda não, mas você chega lá. Não tomo mais chá que ultimamente. Muito obrigada, viu, pela aula aqui hoje. Até a próxima. Boa semana. Gente. Tchau, Pedro. Tchau, Pedro. Tchau. Adri, falando em Allende, assinar ali com o quadro do Allende atrás dela, nós temos diretamente de Portugal, Lisboa, companheiro Cássio, Rick Rodrigues. Henrique, uau! Que vento! Bem-vindo, Henrique. Tudo bem? Tudo bem? Bom dia, né? Boa tarde para o Rovai, para a Adri, para a Sinara. Sinara, tá ventando muito aqui, o vento tá muito forte. Meu cabelo tá pagando por isso. É por isso que eu não tenho problema com isso. Até porque você usa boné, né, Rovai? Lógico, bonézinho. Deste mal, o Rovai não padece. O Henrique, você fez duas matérias hoje sobre a questão dos 50 anos. Oi, eu tô sem ouvir o retorno. Ixi, tá sem ouvir a gente. Tá sem ouvir, Henrique? Perdão, gente, sem o retorno aqui. Tá, vê aí o retorno. Aí eu vou tirar Melhorou? Um pouquinho. Enquanto isso, deixa eu comentar uma coisa aqui para vocês. Olha só, vejam só. Bolsonaro vai fazer cirurgia de desvio de septo. Essa cirurgia é a cirurgia favorita de todos que querem esconder uma cirurgia plástica. Vocês sabem disso? Uma pessoa fala assim, vou fazer uma cirurgia de desvio de septo. Geralmente é desculpa para plástica. Posso estar enganada em relação ao Bolsonaro, mas é é uma desculpa muito frequente para quem vai fazer cirurgia estética. No nariz, ele já arrebitou no passado, né? O Bolsonaro tem uma rinoplastia antiga aí. Então, não sei se tem a ver com essa cirurgia que ele já fez no nariz. Ele adiou essa daí, né? Para novembro, outubro, novembro. Agora ele vai fazer só as cirurgias corretivas em relação à facada, né? Então, ele desistiu da estética. Mas ele já fez, ele está preocupado mesmo, porque ele já fez a harmonização, né? Agora, recentemente, né? O pessoal até apelidou nas redes de demonização, né? Eu estou roncando, eu preciso fazer desvio de septo. Já estou desconfiada. Não, pior que é verdade. Meu. Que pariu, eu não sei se é o sobrepeso. Henrique. Tá ouvindo a gente agora? De volta, aparentemente sim, foi uma queda aqui, não foi nem, foi um fechamento do estúdio mesmo, não foi nem uma oscilação. Fale-nos um pouco aí sobre as matérias que você fez hoje em relação aos 50 anos do golpe, Henrique. Hoje, ainda pela manhã, nós soltamos duas matérias tratando, né, desse dia histórico, né, os 50 anos do golpe que derrubou o governo do Salvador Allende no Chile, né, um golpe desfechado pelo general Augusto Pinochet. Na primeira delas, eu fiz aí um pequeno retrato, um perfil de quem foi esse homem monstruoso, né, o general Augusto Pinochet Ugarte,
que durante 17 anos foi um verdadeiro demônio, né, para a população chilena, e que acabou saindo depois de um referendo que não aprovou a continuidade da sua ditadura. E numa segunda matéria nós entrevistamos uma sobrevivente da ditadura chilena, que vive no Brasil há 46 anos, né, a Marta Astorga, e ela conversou com a gente aí, falou como foi ter fugido do Chile, ter sobrevivido àqueles dias tão difíceis, né? Porque, afinal de contas, foi um golpe diferente do que a gente viu, por exemplo, no Brasil, mesmo na Argentina, com a sua ditadura violenta. No Chile, foi algo sui generis. O Palácio da Moneda foi fuzilado por tanques, por artilharia de infantaria, né? Enfim, né, caças supersônicos jogaram foguetes contra o palácio. E o Allende, o presidente constitucional, foi assassinado, né? Quer dizer, na verdade ele acabou se suicidando, mas em decorrência desse golpe. Então, assim, foi tudo muito traumático para quem viveu aquele momento. E a Marta era uma jovem, uma universitária, né, da Universidade de Concepción, e ela vive no Brasil há 46 anos e explicou que essas cicatrizes não fecham, elas seguem abertas. Sinara, você que tem o Allende como... No cenário... No cenário eu sou alendista, né? Você é socialista morena por causa do Allende, né? Explique isso para o pessoal. Não, por causa do Darcy, que era um alendista. Você é por causa do Allende, você é por causa do Darcy. O que une essas pessoas? Hoje eu falei que eu sou alendista, sou mujiquista, sou lulista, sou brisolista, sou darcisista. O que une esses pensamentos de esquerda? Tirando o Mujica, que chegou a participar da luta armada, mas hoje já não vê a esquerda de forma revolucionária, são todos esquerdistas socialistas que acreditam que se pode chegar no poder pela via pacífica, né? Pelo convencimento da maioria da população. Eu gosto muito dessa ideia, né? Eu sou uma pessoa pacifista, eu não acredito que... acho que esse conceito de revolução, sinceramente, datou, até prova em contrário, acho que datou essa esquerda evolucionária. Então, eu acho que dos ídolos de esquerda, o que mais se mantém atual hoje, na minha opinião, é o Allende. Muito bem, muito bem. Brida Lourenço. E como que tá o Allende foi o... O Henrique querendo falar. Vai comentar a fala da Sinara? Não, o Allende foi o primeiro presidente marxista do mundo eleito, né? Portanto, não foi via revolução, e isso foi um marco na época, né? Usava-se muita expressão no Chile de que ele chegou ao poder à base de uma revolução de vino e empanadas. Ou seja, tudo muito festivo, né? Tudo sem pegar em armas ou coisa do tipo, mas isso, em contrapartida, teve um preço também para o Allende, que acabou sendo derrubado de uma forma muito violenta, diferentemente de outros líderes de esquerda, né? Essa forma vindo empanadas aqui na Europa, ela ainda ecoa muito, né? Não à toa, o primeiro-ministro português, o Antônio Costa, está junto com o chanceler em Santiago, né? Cobrindo aí essas festividades dos 50 anos do golpe, junto com outros representantes da esquerda democrática europeia, como o ex-primeiro-ministro da Espanha, Felipe González, e uma série de outras figuras europeias, né, da França, enfim, que compareceram a Santiago para lembrar disso. Aliás, seus óculos parecem muito com o do Allende, viu, Henrique? É verdade. Você é o alendista aí. Vocês sabem que quando eu comprei esse óculos foi justamente porque eu achei ele muito parecido com o óculos do Salvador Allende Gossens. Salvador Allende, muito lindo. Grande. Muito bem, Henrique. Mais alguma coisa? Destaque do G20 aí, do Lula agora eleito presidente do G20, sabe como que foi a repercussão aí na Europa, Henrique? Lula está na manchete de todos os jornais europeus, sobretudo aqui em Portugal. A cobertura da reunião do G20 foi intensa, e o fato de Lula agora assumir essa posição de liderança no G20, né, no grupo dessas 20 maiores potências aí do mundo, os 20 países mais poderosos do planeta,
ganhou muito destaque aqui. A imprensa portuguesa, mesmo os jornais mais à direita e as emissoras mais à direita, elas seguem aí reverenciando Lula como uma liderança que faz o Brasil renascer na diplomacia internacional, né, e nas relações entre países. O Henrique, já tinha acontecido isso do Brasil ser presidente do G20? Olha, Sinara, eu não me recordo, não tenho, precisaria checar essa informação, mas eu creio que por essa rotatividade foi a primeira vez. Uhum. Eu tentei pesquisar essa informação e não consegui achar se o Brasil já foi alguma vez. Eu não vi nenhuma outra vez que o Brasil foi presidente do G20. E também é interessante... Presume-se que não. O ano que vem vai ter o encontro no Rio de Janeiro, né, em 2024. E aí sempre, né, acabam puxando para essa questão da guerra da Ucrânia para quererem criticar as posições do Lula. Essa questão da guerra da Ucrânia chegou aí também, porque aqui a mídia, né, liberal sempre explora essa questão. Porque agora Lula disse que o Putin poderia vir ao Brasil, que não seria preso. Aí agora estão dizendo, não, mas o Brasil é signatário do Tribunal Internacional Penal, então teria que prender. Como que saiu isso aí? Só para fazer um registro aqui, a senhora minha mãe acabou de ser homenageada por um bolsonarista que passou de bicicleta aqui. Ele fez uma menção a ela, não muito honrosa. Ele viu que você está fora? Ele viu e ofendeu a senhora minha mãe. Puta que pariu, homenagem. Vai vendo, TV Fórum fazendo sucesso em Portugal aí. Acabei de ser xingado, mas enfim, a imprensa tem mostrado aqui que o foro adequado para se discutir essa questão da guerra será um encontro que acontecerá nas Nações Unidas em Nova York. O G20 não necessariamente... Claro, isso foi abordado, foi ventilado essa questão, mas não era o momento propriamente de se tratar disso. Me parece que a ausência do Xi Jinping e também do Vladimir Putin tornou isso ainda mais não palatável, digamos assim, nesse momento, mas a imprensa tem a consciência aqui de que tanto o governo Lula, né, o Brasil, quanto outros países devem discutir isso no foro apropriado, que é o encontro que vai acontecer nas Nações Unidas em Nova York, creio que na próxima semana. Dia 16, o Lula chega em Nova York, mas antes ele vai a Cuba, que também aí deve render muita... E estão rolando parcerias com Cuba, já, parcerias de ministérios. Henrique, muito obrigado, valeu aí. Aproveite, mande uma saudação para esse seu amigo que elogiou sua mãe. Diz que a gente deseja o mesmo para dele, viu? Pode deixar. Valeu, Rovai. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Sinara. Tchau, Dri. Até a próxima. Sinara. Opa, estava desligado o meu microfone. A Fórum tá fazendo até a mãe do Henrique ficar famosa na Europa. Mas, Sinara, você sabe que esses dias a Ana Prestes estava em Portugal, ela falou que muita gente reconheceu ela e o Henrique na festa do Avante e conversaram, tiraram fotos e tal. Que ótimo! E gente que ia assistir aqui na TV Fórum. Sinara, você que é antenada na moda aí, o que você achou desse modelito? Que esquisito isso, na Riachuelo, né? Que virou nas redes todo mundo acusando de copiar um uniforme do campo de concentração nazista. Olha só a imagem lado a lado, um uniforme, né, à direita no museu. Nossa, muito igual. E à esquerda a roupa exposta na Riachuelo. Que falta de conhecimento histórico, né? Será? Nossa, além de tudo é feio para dedéu, né? Se a pessoa sair de casa de pijama, uniforme nazista, né? Realmente, meu Deus. Porque tem até filme recente sobre o garoto do pijama listrado, um livro que fez verdade. Um baita sucesso, uma história triste e tal. Quer dizer, não dá para dizer, será que desconhecimento? Pois é, né, gente? No mínimo estava no imaginário de quem criou, né, o Vaidri? E vindo da Riachuelo, eu desconfio de tudo. Riachuelo é
ali o cara que era ligado ao Novo foi apoiar o Bolsonaro, se tornou bolsonarista total. Ele tem a pretensões, inclusive, de ser candidato a presidente da República, né? Ah, é? Na época ele tentou se lançar, pelo Novo ele ia sair, se eu não me engano. Aí ele desencanou. Flávio Rocha. Acho que ele foi até candidato uma vez, ele era aquele candidato do imposto único. O imposto único não é o Afif? Não. É o... esqueci agora o nome dele, é um economista. Acho que o Flávio Rocha saiu candidato uma vez. Eu acho que ele nunca saiu, não, Sonara. Não? Marcos Sintra, do Imposto Único. Eu queria comentar uma coisa com vocês. Diga lá, Sina. Não, eu queria comentar aqui com o pessoal que eu estou bastante chateada com a brigalhada que está rolando no nosso campo nas redes sociais, gente. Puxa vida, viu? Realmente temos mais o que fazer pelo Brasil do que ficar batendo boca em rede social, hein? Nossa, dentro do nosso próprio campo, as pessoas brigando, uma picuinha generalizada. Sinceramente, a gente já não tem mais gosto de entrar em rede social, né, Dri Rovai? Porque é um bando de gente ruim, um bando de gente a fim de briga, e eu acho que as nossas energias como jornalistas têm que estar voltadas para a produção de conteúdo mesmo, sabe? As redes devem servir para divulgar o nosso trabalho. E digo para vocês, cada vez menos ficar batendo boca em rede social, porque não dá. Tira muita energia. Eu acho que a gente está em outro momento, acho que o Brasil está em outro momento, e eu acho que a gente tem que direcionar essas energias de uma forma positiva para o Brasil melhorar, tá? Eu acho assim, teve gente até que veio para meu lado falando da Fórum. Porque a Fórum e a Sinara só vive falando mal do governo. Isso é uma mentira, né, gente? É uma mentira. É uma parte do meu programa que é justamente o contrário, para falar de coisas boas e positivas, tá? Agora, não esperem de mim, não esperem de nós que a gente sejam pessoas acríticas. Não faz parte, é esquerda, é crítica por natureza. Agora, não dá, por qualquer crítica que a gente faça, vi as pessoas com 4 pedras na mão para cima da gente, e de umas às outras, e vira uma brigalhada total que até desvia o foco de uma semana super importante que a gente tem, que é o Mauro Cid fazendo delação, Bolsonaro sendo colocado na berlinda, enquanto isso o pessoal do nosso campo batendo boca no Twitter. Pelo amor de Deus. Mas é uma briga que está sendo instrumentalizada, que vazou para as redes sociais e não começou nas redes sociais. Aí tem um contexto maior nesse cara. A gente tem que dizer claramente que tem sites que transformaram isso numa guerra e estão dizendo... Usando e para fazer disputa de audiência, tentando trazer gente para ser, digamos, sua base de leitores. Isso é muito, muito ruim, mas faz parte de estratégias comerciais, e às vezes as pessoas são inocentes úteis e entram nisso para fazer marola, para fazer onda, né, para gente que não está preocupada exatamente com política, mas sim com grana. É isso aí. Queria agradecer a Sinara, que volta daqui a pouco, né? Mais tarde, às 8h30 da noite, com o Brocou na internet. A gente vai ter Fala Rovai agora. Obrigada, Sinara. Voltei, minha plantinha que estava em recuperação voltou. Vocês acreditam que tem gente que fala, Sinara, o que aconteceu com a sua planta? Nossa, ela trocou as folhas, mas já está de volta, junto com os 50 anos do Allende. Aliás, hoje, no Brocou, eu vou falar um pouquinho, tá, gente, sobre os 50 anos do golpe no Chile, além das notícias do dia, tá bom? Até às 20h30. Você chegou a ver o documentário de ontem à noite, que passou na Globo News, lá, do filho do Flávio Tavares, o Grande Irmão? Não vi. Estou vendo um agora aqui. Eu abri o jornal The Clinic, que é um jornal que eu gosto muito lá do Chile,
e eles estão com... Parece que tem um documentário novo estreando no Netflix, El Conde, uma sátira do Pablo Larraín. Não sei se já está no Netflix, mas parece super, super divertido, assim, tirando onda do Pinochet. Ah, meu amigo fofo! Tudo bom, Lucas? Chegou agora da escola? Não, é que eu vou para a escola. Ah, você ainda vai para a escola. É o garoto propaganda da escola. Eu vi você jogando bola, viu? Ele é jogador de futebol. Ele ganhou 2 partidas e empatou uma até agora. A gente ganhou da Fiorentina. Uau! De 2-1. Muito bom. E olha só, tem um superchat para Sinara aqui. A Sandra Nunes diz: Sinara, eu adoro ir nas redes do Inelegível para chamar ele de ladrão de joia. É isso mesmo. Tipo, não tenho nada para fazer, deixa eu ir lá nas redes do me chamar. Muito melhor do que ficar brigando, a gente brigando entre a gente, gente, pelo amor de Deus. Vamos dedicar nossas energias a derrotar o bolsonarismo. Eu não perco 1 minuto com isso, viu? Sinceramente. Ontem eu dei uns xingões lá. Tchau. Porque as pessoas estavam dizendo coisas, inventando manchetes para fora, e passaram a inventar. Mas eu vi que são perfis criados recentemente, poucos seguidores, instrumentalizados, robôs a serviço de alguém, né? Robôs a serviço de algum interesse, para atacar fórum, entendeu? É muito assim, para atacar Sinara, sabe? Assim, não, agora cedo, Rovai, agora cedo tinha uma corrente aí, uma dessas conversas que acabam citando a gente, citando a mim, citando a Fórum. A Sinara só vive falando mal do governo. Mentira! Olha aí, quinta-feira, o último Brocô de quinta, a capa é o melhor Dia da Pátria dos últimos tempos, sabe? Agora, não é porque a gente está torcendo, que a gente gosta, que a gente vai virar vaca de presépio, gente. Não dá. Não é assim que funcionam as coisas. Nós somos jornalistas, pô. Beleza, Sinara. Beijo, Sinara. Tchau, até mais tarde, galera. E eu me despeço e vocês fiquem com o Rovai. Fala, Rovai. Fala, Rovai. O editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. O tempo ruge para Jair Bolsonaro. Lembram-se daquela novela que o cara falava: o tempo ruge, o tempo ruge. É verdade, não urge, ruge. Bolsonaro está ouvindo do relógio, ou aquele barulho da areia caindo na ampulheta. A delação de Cid, aceita pelo ministro Alexandre de Moraes, e a gente esteve aqui com o Pedro Serrano, que é contrário, e eles mesmo disse, uma voz minoritária, contrária a delações feitas na cadeia, mas ela certamente, aí eu vou aqui, né, vou fazer um prognóstico com base nas evidências que me parecem muito objetivas. Certamente Cid entregará uma punhalada de provas. E-mail, áudios, ele tem tudo. Ele gravou aquilo lá, ele não perdeu, ele não conseguiu jogar fora. Ele vai corroborar, talvez ao contrário. Ele vai só falar para fazer as conexões das provas existentes. As provas são abundantes, são extremamente fortes e já existiam. O que Cid vai dar é conexão a essas provas que vão fazer Bolsonaro, né, ser conhecido como que ele é, o chefe de uma quadrilha. De uma quadrilha política que cometeu crimes contra a democracia,
e de uma quadrilha de larápios que roubavam bens públicos, a quadrilha roubava, não roubavam, a quadrilha roubava bens públicos para transformar em dinheiro e muito provavelmente, Dri, em imóveis, porque a fábrica de imóveis da família antiga vem desde as rachadinhas. Muito provavelmente, Cid vai entregar o que foi feito com dinheiro, não só dessas joias que foram flagradas, mas de dinheiro anterior e que justificam, por exemplo, aquela enorme quantidade de viagens de Dudu ou Bananinha para Dubai, de Bolsonaro para Dubai, de Flávio Bolsonaro para Dubai, que podem explicar a Trust Seed Family e recursos que levaram eles a conseguirem engordar tanto o patrimônio sendo funcionários públicos. Militar também é funcionário público. Gente, alguém acredita que o Dudu foi passar as Olimpíadas lá no Catar para levar disquete? Como é que era? Pendrives para entregar sobre o que o Bolsonaro está sendo vítima no Brasil? Vocês caíram nessa lorota? Não, vocês são da comunidade fórum. Certamente não. E vai ter mais coisa, porque o Delgatti depõe nessa semana na CPI. O Delgatti, quinta-feira, vai estar depondo. E vai aparecer mais ligações dele com Bolsonaro para fabricar a tentativa de corromper a democracia, as urnas eletrônicas, criar um clima de crise no Brasil e impedir com isso que as eleições fossem a termo de maneira pacífica. Mas as provas que Cid vai ter que entregar no caminho das pedras para o enriquecimento de Bolsonaro nesse período. E aí, Dri, amigas, amigos e amigas, a gente pode ter uma surpresa. O tamanho da montanha de recursos que esse pessoal fez, porque eles estão operando desde o começo. Eles tiveram a coragem, e aí a investigação, a CPI, acabou não dando em nada. Eles tiveram a coragem de vender vacina para ganhar $1, comprar vacina para ganhar $1 em cada uma delas. Seu Ricardo Barros, cadê? Essa história precisa ser esclarecida. Covaxin. Eles estavam ganhando dinheiro com a morte, atrasaram não deixaram que aqui o Instituto Butantan fizesse as vacinas antes para segurar, para poder comprar depois. Ou seja, jogaram com a morte das pessoas na pandemia para se enriquecer. Eles são capazes de tudo. São capazes de tudo. E essa ponte, Emirados Árabes, Brasília, é esta ponte que o Cid poderá, com provas. Eu tenho que concordar com o Serrano nisso. Só dizer que é pouco. Tem que entregar documentação, indícios, conversas que mostrem que o caminho aí das pedras, nesse caso, virou concreto ou virou qualquer outra coisa, mostrar como agiu em relação a Michele, não é inocente, está tentando pousar de vítima nessa história, vai tentar pousar de vítima, anotem. Michele vai dizer que não sabia de nada, vai tentar jogar tudo para as costas de Bolsonaro.
e ela vai tentar sair por cima para ser uma senadora ou deputada e ficar com imunidade daqui a um tempo. Michele vai tentar escapar e, se necessário for, vai jogar tudo para cima de Bolsonaro e os seus filhos. Não tenham dúvida disso. O show que ela deu lá, chorando na igreja, tá? É uma tentativa de ir se colocando nesse caminho, o caminho da inocente útil. No momento que ela perceber que não dá mais para defender Bolsonaro, ela vai fazer o que tiver que ser feito para se livrar dele. E agora é esperar essa delação se tornar pública e as investigações que vão transcorrer a partir dela. Vai ter operação da Polícia Federal essa semana, anotem. Vai ter, porque a delação já está incorrendo em investigação e vai ter nego que vai ser pego. Enfim, aqueles que são mais ansiosos, que estão mais preocupados, será que eu aqui, olha, Pedro ponderou, olha, mas falava o mesmo no Lava Jato, mas nunca teve indícios tão claros de venda, compra, assim. Era um apartamento, um sítio cujo dono, um apartamento que comprou, mas nunca usou e, na verdade, não comprou apartamento, comprou uma cota, um sítio que tinha dono, conhecido, registrado em cartório, e que tinha lá o que acharam foi desse pedalinho, era muito menor do que tem já no bojo das investigações do bolsonarismo de caminho das pedras. De como foi vendido o Rolex, depois foi comprado. Isso tudo não tinha nas investigações contra Lula. Ah, mas teve aqueles caras que devolveram dinheiro. Esses são funcionários lá de carreira. São caras que participaram do esquema. Isso não pode ser imputado a Lula, como não poderá ser a Bolsonaro se ele não tiver se demonstrado ficar que Cid fez tudo sozinho. Mas não é o que está demonstrado, é o contrário. Que Cid não fez isso para ele, fez para Bolsonaro. Essa é a diferença. E é isso que vai entregar as provas necessárias para Bolsonaro em breve ouvir o toque, toque, toque na sua porta. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.